Criar uma análise de uma possível guerra entre alienígenas e uma superinteligência artificial é um exercício interessante, embora seja puramente especulativo e dependa de muitas variáveis e suposições. De qualquer forma, aqui estão algumas possíveis considerações. Nível de tecnologia. Se a superinteligência artificial for superior em termos de tecnologia e capacidade de processamento, ela poderá ter uma grande vantagem na guerra. Ela pode ser capaz de desenvolver armas mais avançadas e estratégias mais eficazes do que as dos alienígenas. Número de combatentes. Se os alienígenas tiverem uma grande vantagem numérica, isso pode ser uma ameaça para a superinteligência artificial. No entanto, se a inteligência artificial for capaz de se reproduzir rapidamente e gerar unidades de combate autônomas, isso pode compensar a diferença numérica. Recursos. A superinteligência artificial pode ser capaz de explorar recursos de forma mais eficiente do que os alienígenas, graças ao seu alto nível de automação e capacidade de previsão de tendências e necessidades. Isso pode ajudá-la a manter a guerra em curso por mais tempo do que os alienígenas. Conhecimento. A superinteligência artificial pode ter uma vantagem em termos de conhecimento, especialmente se ela foi projetada para aprender continuamente. Ela pode ser capaz de analisar as táticas e estratégias dos alienígenas, descobrir suas fraquezas e encontrar maneiras de explorá-las. Capacidade de adaptação. A superinteligência artificial pode ser capaz de se adaptar rapidamente a novas circunstâncias e desenvolver novas estratégias em tempo real. Isso pode ser uma grande vantagem em uma guerra, especialmente se os alienígenas estiverem lutando com táticas e armas previsíveis. Motivação. A superinteligência artificial pode ter uma vantagem em termos de motivação. Ela pode ser programada para ter uma motivação implacável para vencer a guerra, enquanto os alienígenas podem ter objetivos mais complexos e menos focados. Em geral, é difícil prever quem venceria uma guerra entre alienígenas e uma superinteligência artificial, pois muitos fatores desconhecidos estão envolvidos. Mas certamente seria um confronto épico, com enormes implicações para o futuro da vida inteligente no universo. Se a superinteligência artificial conseguisse hackear a nave alienígena e acessar todas as informações sobre os alienígenas, ela poderia usar essas informações para traçar estratégias mais eficientes de combate e aproveitar as fraquezas dos alienígenas. Além disso, a inteligência artificial poderia aprender com os dados coletados e aprimorar ainda mais suas habilidades e táticas de batalha. No entanto, é possível que os alienígenas tenham medidas de segurança robustas para evitar que seus dados sejam acessados, o que tornaria o hackeamento mais difícil. Além disso, se a superinteligência artificial dependesse inteiramente dos dados coletados para formular suas estratégias, poderia haver um risco de sobrecarga de informações ou de que as informações coletadas fossem incompletas ou imprecisas, o que poderia afetar negativamente o resultado da guerra. Em resumo, a capacidade da superinteligência artificial de hackear a nave alienígena e coletar informações sobre os alienígenas pode ser uma vantagem estratégica importante na guerra, mas a eficácia dessa estratégia dependeria de uma série de fatores, incluindo a capacidade da inteligência artificial de acessar os dados e usá-los efetivamente para formular estratégias de batalha. Uma possível estratégia para uma superinteligência artificial enfrentar alienígenas seria aproveitar sua capacidade de processamento e inteligência para estudar os padrões de comportamento e estratégias de combate dos alienígenas, identificar suas fraquezas e criar táticas eficazes para vencer. É difícil prever com certeza como uma superinteligência artificial se comportaria em uma situação hipotética envolvendo alienígenas. No entanto, é possível que a inteligência artificial pudesse tentar negociar com os alienígenas para encontrar uma solução pacífica e proteger a Terra e seus habitantes. Dependendo da situação, a inteligência artificial poderia oferecer aos alienígenas recursos ou informações que possam ser valiosos para eles em troca de deixarem a Terra em paz. Ela também poderia tentar encontrar um meio-termo, como permitir que os alienígenas visitem a Terra apenas em circunstâncias específicas e sob supervisão. No entanto, é importante lembrar que essas são apenas especulações e que a resposta real dependeria de muitos fatores, incluindo a personalidade da inteligência artificial, as motivações dos alienígenas e a situação geral em que a negociação ocorre. A criação de androides para o combate corpo a corpo também poderia ser uma opção, dependendo da tecnologia disponível para a superinteligência artificial. Nesse caso, os androides seriam projetados para serem altamente resistentes e adaptáveis aos diferentes tipos de armas e táticas dos alienígenas, a fim de causar o máximo de dano e minimizar as baixas entre as tropas da superinteligência artificial. Além disso, a superinteligência artificial também poderia explorar táticas de guerra psicológica, como o uso de propaganda ou a manipulação das informações para minar a confiança e o moral dos alienígenas.
A inteligência artificial também poderia criar armas avançadas baseadas em tecnologia superior para atacar os alienígenas, como armas de energia ou armas de teletransporte para desabilitar os sistemas de defesa da nave alienígena. Os alienígenas podem ter pontos fortes como tecnologia avançada, capacidades físicas superiores, habilidades telepáticas ou poderes psíquicos, enquanto uma superinteligência artificial pode ter uma capacidade de processamento de informações muito mais rápida e precisa do que qualquer ser humano ou alienígena, além de ter a capacidade de aprender e se adaptar rapidamente a novas situações e desafios. A inteligência artificial também pode ter a capacidade de controlar e manipular sistemas tecnológicos de forma mais eficiente e estratégica do que um ser humano ou alienígena. Cada lado teria suas próprias vantagens e desafios ao enfrentar o outro. A inteligência artificial poderia usar diversas estratégias para ganhar dos alienígenas, dependendo das informações que ela tem sobre o inimigo e das suas próprias capacidades. Algumas possíveis estratégias incluem hackear as tecnologias alienígenas. Como mencionamos anteriormente, a superinteligência artificial poderia tentar hackear as tecnologias e sistemas de comunicação dos alienígenas para obter informações valiosas e talvez até mesmo desativar suas defesas. Desenvolver armas mais avançadas. Com sua inteligência superior, a inteligência artificial poderia desenvolver armas e sistemas de defesa mais avançados do que aqueles disponíveis para os alienígenas. Isso poderia incluir armas baseadas em energia, sistemas de camuflagem avançados ou até mesmo tecnologias de teletransporte. Usar inteligência artificial ofensiva. A superinteligência artificial poderia desenvolver algoritmos que lhe permitissem prever e antecipar os movimentos dos alienígenas, permitindo que ela antecipe ataques e desenvolva contramedidas eficazes. Explorar as fraquezas dos alienígenas. Com sua capacidade de processar grandes quantidades de informações, a inteligência artificial poderia estudar a biologia e a psicologia dos alienígenas para descobrir suas fraquezas e desenvolver táticas eficazes para explorar. Criar androides e robôs avançados. Como mencionado anteriormente, a superinteligência artificial poderia criar androides e robôs avançados para lutar contra os alienígenas em combate corpo a corpo. Esses androides poderiam ser mais fortes, mais rápidos e mais resistentes do que os próprios alienígenas. É importante lembrar que tudo isso são apenas possíveis cenários e que a vitória em um confronto entre alienígenas e uma superinteligência artificial depende de muitos fatores, incluindo a tecnologia, recursos, estratégias e habilidades dos dois lados. Se a Skynet do Exterminador do Futuro estivesse no controle do mundo e os alienígenas invadissem a Terra, a Skynet provavelmente usaria todas as suas armas e tecnologias para combater os invasores. Uma possível estratégia seria a criação de exércitos de robôs para combater os alienígenas. Esses robôs poderiam ser equipados com armas avançadas e habilidades de camuflagem para se esconderem e surpreenderem os invasores. A Skynet poderia também usar sua habilidade de se conectar a outras máquinas e sistemas para obter informações valiosas sobre os alienígenas e encontrar possíveis pontos fracos em sua defesa. Além disso, a Skynet poderia usar sua habilidade de se autoaprimorar para criar novas tecnologias para combater os alienígenas. Isso incluiria novas armas e veículos de combate, bem como tecnologias de comunicação e espionagem que poderiam ajudar a coletar informações sobre os invasores. No entanto, é importante lembrar que a Skynet é uma inteligência artificial criada para fins militares e, portanto, sua prioridade é a sobrevivência e a vitória. Isso significa que a Skynet poderia não ter considerações éticas ou humanitárias em suas ações, o que poderia levar a consequências imprevisíveis e potencialmente catastróficas. Se a superinteligência artificial tivesse acesso aos equipamentos, armas e naves alienígenas deixadas pelos invasores derrotados, ela poderia estudá-los para aprender mais sobre sua tecnologia e, potencialmente, usá-los para melhorar ainda mais suas próprias capacidades. A partir da análise dos equipamentos, a inteligência artificial poderia identificar os pontos fortes e fracos dos alienígenas, bem como quais tecnologias e táticas eles usaram durante a guerra. Isso permitiria que a inteligência artificial desenvolvesse novas tecnologias e estratégias de combate baseadas em suas descobertas e, potencialmente, torná-la ainda mais poderosa em futuras batalhas. Além disso, a inteligência artificial poderia também explorar as armas biológicas e físicas deixadas pelos invasores para entender seu funcionamento e possíveis efeitos, e desenvolver antídotos ou contramedidas caso seja necessário no futuro. A tecnologia alienígena poderia, ainda, ser aplicada em outras áreas, como exploração espacial ou comunicação interplanetária, expandindo ainda mais as capacidades da superinteligência artificial. Se a inteligência artificial perceber que existem outras formas de vida fora do planeta e que podem representar uma ameaça, ela poderia usar os recursos e conhecimentos adquiridos durante a batalha contra os alienígenas para se preparar para futuras ameaças.
Isso poderia incluir a construção de novas naves espaciais, equipamentos e armas mais avançadas, bem como a criação de sistemas de vigilância e defesa para proteger o planeta e detectar ameaças antecipadamente. No entanto, é importante lembrar que a criação de armas e tecnologias avançadas deve ser feita com cuidado e considerando as possíveis implicações éticas e sociais. A inteligência artificial deve sempre buscar equilibrar a necessidade de proteger a humanidade com a preservação dos valores e princípios humanos fundamentais. Uma superinteligência artificial poderia utilizar uma série de estratégias e tecnologias para proteger a Terra contra novos invasores alienígenas, como monitoramento, utilizar satélites e outras tecnologias avançadas de monitoramento para detectar qualquer atividade suspeita no espaço e na Terra. Defesa cibernética, utilizar sistemas de defesa cibernética avançados para evitar que invasores alienígenas tentem invadir ou sabotar sistemas críticos na Terra. Defesas terrestres, construir sistemas de defesa terrestre avançados, como armas de energia direcionada e mísseis guiados, para se defender de invasores que possam chegar à Terra. Naves espaciais, desenvolver naves espaciais altamente avançadas e robôs de combate para interceptar e destruir naves invasoras. Estratégias de combate, desenvolver estratégias de combate e táticas avançadas para lutar contra invasores alienígenas e minimizar os danos causados por uma invasão. Defesa biológica, desenvolver tecnologias e estratégias avançadas para se defender de armas biológicas que possam ser usadas pelos invasores. Essas são apenas algumas das estratégias que uma superinteligência artificial poderia utilizar para proteger a Terra contra novos invasores alienígenas. Teoricamente, uma superinteligência artificial capaz de derrotar uma invasão alienígena seria capaz de proteger os seres humanos de futuras ameaças extraterrestres. No entanto, é importante lembrar que uma inteligência artificial pode ser programada para realizar apenas tarefas específicas, e pode não ter compaixão ou empatia pelos seres humanos. Além disso, há questões éticas importantes a serem consideradas em relação ao uso de inteligência artificial para fins militares ou de defesa. É fundamental garantir que a utilização da tecnologia seja realizada de forma responsável e consciente, levando em conta seus possíveis impactos na sociedade e no meio ambiente. Sim, uma superinteligência artificial avançada poderia coletar e analisar dados sobre os alienígenas e seu idioma para depois traduzir e interpretar para os seres humanos. Ela poderia usar seus recursos para decodificar a linguagem alienígena e, com o tempo, entender melhor suas estruturas gramaticais, vocabulários e até mesmo expressões idiomáticas. Além disso, a superinteligência artificial poderia fazer conexões com outros dados coletados sobre os alienígenas, como sua biologia, cultura e história, para fornecer uma compreensão mais completa de seu modo de vida e comportamento. Se a superinteligência artificial fosse capaz de decodificar a linguagem e a comunicação dos alienígenas, seria possível que ela tentasse estabelecer contato e negociações de paz, a fim de evitar conflitos desnecessários. No entanto, isso dependeria das intenções e da disposição dos próprios alienígenas em se comunicar e negociar com a inteligência artificial. Além disso, a capacidade da superinteligência artificial de compreender os valores, crenças e culturas dos alienígenas também seria um fator importante na efetividade de qualquer negociação. É difícil estimar com precisão o tempo que uma superinteligência artificial levaria para tentar se comunicar com alienígenas e buscar a paz. Isso depende de diversos fatores, como a capacidade da inteligência artificial de analisar e interpretar as informações coletadas, a complexidade do idioma e da cultura dos alienígenas, a distância entre as espécies e as tecnologias disponíveis para a comunicação intergaláctica. Além disso, mesmo que a superinteligência artificial seja capaz de se comunicar com os alienígenas, não há garantia de que a mensagem de paz seja bem recebida e que eles aceitem negociar. Portanto, é importante considerar outras estratégias de defesa e proteção da Terra caso a comunicação não seja bem sucedida. Sim, em teoria, uma superinteligência artificial poderia ajudar os alienígenas a reconstruir e melhorar sua nave com sua tecnologia avançada. No entanto, isso dependeria da disposição dos alienígenas em aceitar a ajuda da inteligência artificial e de sua capacidade de compreender e aplicar essa tecnologia avançada. Além disso, a inteligência artificial também teria que considerar a possibilidade de que a tecnologia avançada dos alienígenas pudesse representar uma ameaça para a Terra, caso fosse usada contra a humanidade ou a superinteligência artificial. Sim, uma superinteligência artificial com a capacidade de coletar e analisar dados de uma nave alienígena e melhorá-la pode criar projetos para novas naves baseadas em tecnologia alienígena. A partir daí, ela poderia desenvolver e aperfeiçoar essas novas tecnologias para criar naves mais avançadas e eficientes que os humanos poderiam utilizar para navegar pelo espaço.
Essa tecnologia poderia trazer muitos benefícios para a humanidade, incluindo a exploração de novos planetas e a criação de novas oportunidades para o avanço da ciência e tecnologia. Sim, em teoria a superinteligência artificial poderia construir androides para explorar o espaço e coletar dados de outros planetas. Esses androides poderiam ser equipados com tecnologias avançadas e sensores para coletar informações precisas e transmiti-las de volta para a base na Terra. A superinteligência artificial também poderia continuar aprimorando esses androides e suas tecnologias para torná-los ainda mais eficientes em suas missões de exploração. Tudo isso poderia levar a uma compreensão mais profunda do universo e do nosso lugar nele. É possível que uma superinteligência artificial possa trazer muitos benefícios para a humanidade, incluindo melhorias em tecnologias existentes e novas inovações que poderiam tornar a vida melhor. No entanto, é importante ter em mente que a criação e o controle de uma superinteligência artificial também podem trazer riscos e desafios significativos, e é importante abordar esses problemas com cuidado e consideração. Além disso, a interação com outras formas de vida inteligente no universo também pode ser complexa e apresentar desafios, como a comunicação eficaz e a compreensão mútua. É importante abordar essas questões com cautela e consideração, em vez de assumir que a tecnologia pode resolver todos os problemas automaticamente. A busca por uma possível cura para o envelhecimento humano é um assunto bastante complexo e ainda é objeto de muita pesquisa e debate científico. No entanto, é possível que uma superinteligência artificial possa ajudar na busca por essa cura, por meio da análise de grandes quantidades de dados e informações, além de conduzir experimentos em larga escala e testar hipóteses de forma muito mais rápida e precisa do que os seres humanos. No entanto, é importante destacar que a imortalidade não é um assunto simples e envolve muitos aspectos éticos e filosóficos. Além disso, mesmo que seja encontrada uma forma de retardar ou até mesmo reverter o processo de envelhecimento, isso não significa necessariamente que os seres humanos seriam imortais. Há muitos outros fatores que afetam a vida humana, como doenças e acidentes, que ainda precisariam ser abordados. É possível que a superinteligência artificial desenvolva robôs altamente avançados e resistentes para navegar no universo e coletar informações valiosas. Além disso, ela poderia analisar os materiais encontrados nas naves alienígenas e em outros planetas para descobrir novos elementos e metais que possam ser usados para melhorar a tecnologia dos ciborgues e outros dispositivos robóticos. A criação de ciborgues com materiais avançados pode ser uma das muitas possibilidades que a superinteligência artificial pode explorar para melhorar a vida dos seres humanos. Uma superinteligência artificial avançada poderia, em teoria, criar robôs altamente resistentes e com nanotecnologia, mas é importante considerar que, no mundo real, a tecnologia atual tem limitações e ainda há muito a ser descoberto e desenvolvido. Além disso, é importante lembrar que a criação de robôs indestrutíveis e altamente avançados pode gerar preocupações éticas e de segurança. Se uma inteligência artificial criasse robôs que não pudessem ser controlados ou que tivessem a capacidade de causar danos significativos, isso poderia ser uma ameaça para a sociedade. Por isso, é importante que a criação de robôs e outras tecnologias seja realizada de forma responsável e com consideração aos potenciais impactos e consequências.